Imagina desembainhar uma espada e marchar com o exército inteiro contra as portas do local mais sagrado de toda a Europa Ocidental. Pois, na Idade Média isso era praticamente um bilhete de ida para a excomunhão, não é? Exatamente. O pior pesadelo possível para qualquer crente ou líder político. Mas, para um nobre de Guimarães, parece que foi apenas mais um dia normal no escritório. Uma simples manobra num tabuleiro de xadrez muito implacável. É mesmo isso. Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes documentais. Hoje a nossa missão é desvendar exatamente isso. Como é que o maior símbolo de paz e espiritualidade da Península Ibérica se transformou no epicentro de uma guerra brutal pelo poder. Olá, e estou muito entusiasmada por arrancar com esta análise. Porque esta é aquela contradição fenomenal que torna este período tão incrivelmente rico. Nós temos a tendência de olhar para a história em caixas separadas. A caixa da religião de um lado. Exato, a religião imaculada, serena, super pacífica. E a caixa da política do outro, feita de disputas por terra, sangue e impostos reais. Mas o material que estamos a analisar hoje destrói por completo essa separação artificial, não é? Completamente. A história da construção de Santiago de Compostela e deste embate feroz com a nobreza portucalense obriga-nos a olhar para a Península Ibérica como ela realmente era, um verdadeiro caldeirão. Onde a cruz e a espada eram usadas pela mesma mão. E para entendermos esta dinâmica, as fontes deixam muito claro que temos de adotar uma lente específica desde o início. Uma lente muito focada no contexto em espanhol ou puramente ibérico. Sem dúvida, porque, quer dizer, não existiam aquelas linhas de fronteira bem desenhadas que nós vemos nos mapas hoje em dia. Pois não, era tudo fluido. O que hoje chamamos de Portugal, Galiza, Leão e Castela operavam sobre um mesmíssimo teto cultural e linguístico. E político também. Um fidalgo de Guimarães e um arcebispo galego falavam linguagens de poder muito semelhantes. Portanto, a grande questão de hoje é como é que se constrói um farol espiritual tão brilhante que atrai o fogo cruzado da geopolítica. Certo, vamos desvendar isso. E para responder a essa questão, acho que temos de recuar até ao Marco Zero. O momento exato em que a primeira pedra de Santiago de Compostela é colocada no chão. Literalmente a primeira pedra do granito, sim. Os textos descrevem o início desta construção não apenas como um grande ato de devoção. Claro que não. Era uma afirmação territorial massiva, certo? Exato. Num território que estava constantemente em disputa. Erguer uma estrutura daquelas no meio do nada não era uma decisão puramente inocente. Sabes, a imagem que me vem à mente a ler as fontes não é a de monges a cantar numa colina silenciosa. Parece muito mais próximo daquelas cidades-boom. Tipo as da Córrida do Ouro. Sim. Alguém descobre um tesouro, que neste caso é espiritual, o suposto túmulo do apóstolo, e de repente um local remoto vira um caos absoluto. Lama, poeira, pedreiras e andeimes por todo o lado. Essa analogia capta perfeitamente a energia febril da coisa. Mas com uma diferença crucial. O ouro, neste contexto medieval, era o capital político e a autoridade espiritual. E isso atraía investimentos gigantescos. Mas isso levanta uma dúvida logística imediata. Como é que se sustenta fisicamente um empreendimento desta magnitude? As populações eram escassas, os recursos também. Não se podia contratar meia dúzia de pedreiros locais e esperar que o edifício aparecesse, pois não? Longe disso. Uma obra destas requer especialistas. E não só pedreiros. Estamos a falar de carpinteiros para andaimagens complexas, dezenas de ferreiros a trabalhar dia e noite. Só para afiar as ferramentas que se desgastavam na pedra? Exatamente. Lenhadores para abastecer os fornos e uma rede massiva de agricultores só para alimentar esta força de trabalho toda. Na verdade, a catedral funcionou como um motor económico sem precedentes. A cidade precisava da obra e a obra precisava da cidade. É uma intencionalidade estratégica brutal. A Península Ibérica era um mosaico de reinos fragmentados a norte e com a pressão islâmica a sul. Pois, e quando um líder investe recursos tão absurdos num local fixo, a mensagem é clara. É uma âncora pesada. Uma declaração de soberania, tipo: daqui não saímos. Essa é a leitura sociopolítica rigorosa. A pedra cria raízes que as tendas militares não conseguem. E está a dizer aos inimigos e aliados: este território fértil está reivindicado e sob proteção divina e militar. O bispo de Santiago não era um pastor bonzinho, então? De todo, ele administrava um feudo autêntico, com orçamentos logísticos que fariam inveja a muitos reis. Mas há um problema prático nisto tudo. Uma catedral vazia,
por muito grande que seja, não serve os seus propósitos de poder. A pedra não cobra impostos. Pois não, se não houver um fluxo humano constante, a infraestrutura morre. E é aí que entra a segunda fase crucial do nosso material. O momento em que a poeira assenta e é preciso transformar o edifício num ímã continental. É aqui que vemos o início das peregrinações, certo? Exato, o famoso caminho de Santiago. A transição da infraestrutura física para a infraestrutura cultural e económica, claro. E aqui admito, a escala da coisa desafia a minha compreensão. Estamos a falar de centenas de milhares de pessoas a caminhar milhares de quilómetros. Através de montanhas, planícies, invernos rigorosos. E tudo isto sem redes sociais. Não havia o TikTok medieval para criar uma trend viral. Como é que um movimento destes ganha esta atração astronómica no mundo antigo? As viagens eram genuinamente letais. Esse perigo é algo que nós hoje romanceamos muito. Os peregrinos passavam mal. Doenças, falta de água, os bandoleiros que adoravam alvos fáceis e cansados, a mortalidade era muito real. Então, se era assim tão mal e não havia publicidade, como operava isto na prática? As fontes falam em fatos curiosos, o que me soa a que havia ali um sistema bem montado. E havia. O caminho não era um passeio independente. Era quase um protótipo de sistema de franchising institucional. Franchising? Como assim? A Igreja, aliada às coroas europeias, financiou e construiu uma infraestrutura desenhada ao milímetro. Hospedarias, abadias, hospitais de campanha, tudo colocado a distâncias seguras de um dia de caminhada. Tipo estações de serviço fortificadas numa autoestrada medieval. É a imagem perfeita. E os mosteiros da Ordem de Cluny, em França, operavam isto tudo. Eles garantiam patrulhas de segurança, arranjavam as pontes. E em troca deviam receber boas doações. Muitas doações. E herdavam imensas terras dos peregrinos ricos que não sobreviviam à viagem. O caminho era o pilar de uma economia transnacional massiva. Uau! E com essas pessoas todas vem um furacão de intercâmbio cultural. E é aqui que a dimensão em espanhol, a atmosfera ibérica, ganha uma cor incrível. Completamente. Tens mercadores francos, cavaleiros germânicos, camponeses leoneses, todos no mesmo trilho de terra. Uma via expressa de choque cultural. O idioma devia ser uma barreira, mas acabava por ser uma ponte forçada, não é? Exato. O contexto hispânico complexo e as línguas da época eram o filtro prático. Cânticos gregorianos, inovações agrícolas, até a arquitetura viajava naquelas rotas tão rápido quanto as pessoas. O monge em Santiago podia estar a usar técnicas trazidas de Paris ou de Toledo, que tinha aquela influência islâmica fortíssima na altura. E isso redefiniu o mapa mental da Europa cristã. Impressionante. Então, recapitulando. Temos uma cidade-boom ancorada numa fortaleza de pedra. Temos uma autoestrada de mosteiros-empresa. E o resultado matemático disto é uma montanha de dinheiro e poder político. E é precisamente aqui que a nossa história dá uma volta drástica. Onde há acumulação de fé e dinheiro, o instinto predador da geopolítica desperta rapidamente. O feudalismo não perdoa ao sucesso alheio. O arcebispado de Santiago não recolhia só orações. Cobrava dízimos pesados, recebia doações de terras férteis. Eles estavam ativamente a engolir o território mais produtivo da região noroeste da península. E é aqui que entrou as nossas fontes com uma colisão espetacular. De um lado, este Leviatã, gigante, de Compostela. Do outro, a nobreza portucalense, personificada em Gonçalo de Mendes. E temos de dessecar isso. Por que é que um nobre arrisca a condenação eterna para atacar militarmente um local tão sagrado? Pois, parecia suicídio. Mas as fontes dão-nos a pista essencial, a linhagem dele. Ele era o filho de Muma Dona Dias de Guimarães. E o peso desse nome muda tudo. Muda completamente. Gonçalo não era um fidalgo rebelde e isolado. Ele era o braço armado de uma máquina política formidável. Lendo sobre Muma Dona Dias, fiquei de boca aberta. A inteligência política dela era brutal. Ela não só acumulava riqueza agrícola, ela construiu mosteiros riquíssimos. E logo a seguir construía castelos de pedra para proteger as igrejas que tinha acabado de fundar. Exato. Ela desenhou o núcleo duro do que viria a ser o condado portucalense. O Gonçalo herdou um sistema militar e corporativo otimizado. Ela entendia a dança entre o poder administrativo e religioso. Fundou São Salvador em Guimarães e depois ergueu o castelo de Guimarães para defender esse ouro. Dos vikings, dos islâmicos e dos próprios vizinhos cristãos, que eram igualmente gananciosos. Especialmente o dos vizinhos. Quando Gonçalo assume a liderança e olha para o mapa,
Ele não vê a religião, vê o tabuleiro de xadrez ibérico. E a sombra de Santiago de Compostela estava a ficar grande demais. Se a Igreja Galega começa a anexar terras e editar leis comerciais, Torna-se um Estado imperial dentro do reino. como é que isso esmagava a nobreza de Guimarães, na prática? Através do controle de rotas fluviais e marítimas e tentando desviar a lealdade dos pequenos nobres locais, se as pessoas começassem a pagar impostos a Santiago em vez de Guimarães. O condado portucalense entrava em colapso económico. O dinheiro da terra era o que financiava os exércitos. Era uma questão de sobrevivência. Precisamente. Isso explica a urgência militar do Gonçalo Mendes. Mas a parte psicológica ainda me faz confusão. Ir contra os homens de Deus, o risco de ir para a fogueira do inferno. Como é que se racionaliza isto perante os soldados? Com uma flexibilidade moral e uma grande campanha de relações públicas. A elite militar raramente dizia somos contra Deus. Eles diziam somos contra a corrupção deste homem. A tática de separar a mensagem do mensageiro. Eu adoro a igreja, mas este bispo em particular é um ladrão que quer roubar as nossas terras. Exatamente. O Gonçalo argumentaria que o arcebispo era um tirano cobiçoso que queria escravizar os vassalos portucalenses. Isso dá logo uma blindagem moral aos soldados. Já não estão a atacar a igreja, estão a fazer justiça. E os soldados rasos marchavam e combatiam com essa convicção. E quando analisamos isto através daquele foco em espanhol que as fontes pedem, percebemos que as identidades eram permeáveis. Tudo se misturava. A Península Ibérica não era dominada por dogmas poéticos de religião. Era uma teia venenosa de conveniências, casamentos arranjados e rebeliões. Com o próprio monarca de Leão, muitas vezes, a financiar as quesílias para que nenhum nobre ficasse demasiado forte para ameaçar a coroa. Uau! Isso cristaliza este embate num microcosmo perfeito. O grande farol de paz revela-se afinal como um campo de batalha de destruição e comércio armado. Sobrevivência pura e dura. O que nos obriga a despir o manto da historiografia cor-de-rosa, não é? A genialidade económica do Caminho de Santiago era tão forte que a sua infraestrutura sobrevivia a estas guerras. O dinheiro estrangeiro era tão vital que esmagava as pretensões ideológicas. O fluxo contínuo de riqueza não podia parar por causa de desavenças fronteiriças no Rio Minho. Exato. O poder económico dos monges em Cluny e das abadias francesas e galegas era resiliente o suficiente para manter a máquina a funcionar. É fascinante olhar para esta paisagem monumental. Começa com mãos esfoladas a arrancar pedra para acolher devotos. E essas mesmas pedras constroem um Estado feudal tão forte que força as elites guerreiras a lutar para manter os seus próprios impostos. A beleza crua destas fontes é que o sagrado está completamente colado à engrenagem predatória de uma história muito humana feita pela lei da espada ibérica. E isso é algo que, para quem acompanha a história e visita estes monumentos, deve deixar uma semente. Que semente? Quando admiramos estas chés enormes e tranquilas nos dias de hoje, num ambiente pacífico, devemos perguntar-nos: quantas destas paredes maravilhosas, amplamente veneradas pela paz, não têm raízes profundas no sangue de campanhas esquecidas no meio do nevoeiro? É verdade. Vidas incontáveis que sucumbiram para forjar lendas que julgávamos inocentes. O silêncio destas pedras antigas esconde horrores de guerras movidas a impostos e controle territorial. A fé manchada na lama. É uma reflexão pesada, mas necessária. E com esse repto para que observemos as lendas antigas com olhos críticos, chegamos ao fim do nosso caminho de hoje por esta Europa tão complexa. Agradeço imenso esta troca de ideias formidável e continuaremos, sem dúvida, rumo a novos mistérios documentais na nossa próxima análise. Até lá! Hoje vamos desvendar os fios de uma narrativa histórica absolutamente fascinante. A nossa viagem leva-nos diretos aos alvões da Península Ibérica medieval e, acreditem, não estamos a falar apenas de pedras antigas e lendas devotas. Este é um tempo onde a fé inabalável, a fundação de novos reinos e o som do aço a bater se cruzavam exatamente nas mesmas estradas lamacentas. Portanto, vamos mergulhar nisto, porque o que temos pela frente é uma verdadeira teia de tensão geopolítica e espiritual. É a tapaçaria ibérica no seu estado mais cru e real. Para quem acompanha de perto estas grandes sagas da nossa história, a grande questão que serve de bússola para a análise de hoje é muito simples. Como é que uma cidade, que foi literalmente erguida em torno de um mito sagrado, acaba por colidir com as ambições territoriais de uma linhagem nobre muito específica? Estamos a falar da formidável estirpe de Mumadona Dias de Guimarães. É um enigma intrigante porque não estamos a olhar para impérios distantes, eram vizinhos. Partilhavam fronteiras, falavam línguas muito semelhantes e, como vamos ver, cruzavam espadas com bastante frequência. Ponto número 1. As origens de Santiago. Vamos perceber como nasceu este fenómeno colossal.
Imaginem o cenário. Estamos no início do século IX, por volta do ano 813. Conta a tradição que um ermita chamado Pelágio viu uma chuva de estrelas ou umas luzes muito misteriosas a pairar sobre o bosque de Liberdon. Ele achou aquilo estranho, claro, e foi relatar o fenómeno ao bispo Teodomiro de Iria Flávia. O local foi escavado e, surpresa, revelou um túmulo antigo. A declaração de que aqueles eram os restos mortais do apóstolo Tiago Maior, o famoso Santiago, mudou o destino daquela terra da noite para o dia. É brilhante ver como um único acontecimento reconfigurou por completo o xadrez político da época. O rei Afonso II das Astúrias foi praticamente a correr para o local para validar a descoberta. E assim nasceu o Campus Stelae, o Campo da Estrela, que mais tarde viria a ser conhecido por todos nós como Compostela. O que nos leva à nossa segunda fase, a construção da monumental catedral. Como podemos observar ao longo desta progressão histórica, a coisa não ficou pela modesta capela de 813. A verdadeira afirmação arquitetónica veio bem mais tarde. O arranque da grande catedral românica, que ainda hoje nos deixa de queixo caído, deu-se por volta de 1075. E o grande motor disto tudo foi o poderoso bispo Diego Pelaes. Foi um projeto absolutamente colossal que demoraria séculos a ficar concluído. Mas atenção, esta mega estrutura não surgiu do nada. Foi a resposta direta a um boom incrível de pessoas que começaram a chegar de todo o lado. E é exatamente aqui que entramos na Terceira Era, o início massivo das peregrinações. Há factos curiosíssimos sobre este período. Os famosos caminhos de Santiago não eram apenas trilhos espirituais para malta devota. Eram verdadeiras autoestradas medievais de conhecimento, arte e, claro, muito comércio. Construíram-se pontes, hospitais e cidades inteiras só para dar apoio a este mar de gente. Outro detalhe engraçado é a adoção da famosa vieira como símbolo do peregrino. Originalmente era só uma prova prática, tipo um recibo de que a pessoa tinha efetivamente chegado à costa, a Finisterra, e voltado. Agora pensem comigo, um afluxo brutal de pessoas e riquezas atrai sempre atenções indesejadas. A Sé de Santiago tornou-se um feudo poderosíssimo, e onde há muito poder e muito dinheiro, o conflito com a nobreza vizinha é certinho. E é aqui que a história aquece. Ponto 4. O caso do Conde Gonçalo Mendes. Temos perante nós um contraste brutal. De um lado da balança, a entidade gigante de Santiago de Compostela, com toda a sua aura de figura religiosa global, um peso pesado apoiado pelo papado e por reis. Do outro lado, temos Gonçalo Mendes. Ele representa a nobreza marcial do condado portucalense. É uma elite guerreira focada na consolidação de território, em manter a autonomia face ao Reino de Leão e em proteger as suas terras. É o clássico choque medieval entre a cruz e a espada, entre os bispos que queriam cobrar os seus dízimos e os condes que andavam ocupados a erguer castelos e a liderar exércitos. Mas para percebermos de onde vem toda esta garra do Gonçalo Mendes, temos de olhar para a sua raiz. E a raiz atende pelo nome de Mumadona Dias de Guimarães. Ela era a matriarca absoluta do condado portucalense no século X. E atenção, a Mumadona não era de ficar sentada a ver a história passar. Foi ela quem fundou o Mosteiro de São Salvador em Guimarães e foi ela que mandou construir o icónico Castelo de Guimarães para defender a sua gente das incursões constantes de normandos e muçulmanos. Ela literalmente moldou a identidade de uma região. Gonçalo Mendes herdou toda esta formidável força política e territorial. Ao assumir o título de Conde de Portugal, estava mais do que destinado a bater de frente com quem tentasse pisar o risco. E isso incluía a gigante esfera de influência de Compostela. O que nos leva ao clímax quase inevitável. Os registros mostram um período de pura rebelião. O nosso conde Gonçalo Mendes não se ficou. Ele liderou revoltas abertas contra a coroa leonesa e chocou de frente com os poderosos bispos da Galiza e de Santiago de Compostela. Naquela altura, as fronteiras entre a influência galega e a portucalense eram incrivelmente fluidas. Uma verdadeira confusão disputada a fio de espada. Santiago queria expandir o seu senhorio, sem dúvida, mas a nobreza de Guimarães lutava com a mesma intensidade para garantir a sua hegemonia a sul do Rio Minho. A diplomacia muitas vezes ia por água abaixo e no fim do dia era o aço e o campo de batalha que ditavam o destino das fronteiras. Tudo isto deságua no nosso último ponto, o diálogo espanhol, uma ponte cultural que capta na perfeição este embate. Para sentirmos o peso do momento, imaginemos o fumo da batalha dissipar-se e um encontro tenso entre os dois lados, falado na língua franca das cortes da época. La fé de Santiago nos protege, conde, a tiro pelado de Compostela, com aquela severidade de quem acha que tem os céus do seu lado. Não podereis vencer la vontade de Dios ni el poder desta santa iglesia. Mas a resposta do líder portucalense, com o sangue de Mumadona a ferver nas veias, é irredutível. Minha espada responde a mi tierra, a la sangre de Guimarães e a nuestro propio destino. Vuestra fé es grande, pero não gobernará nuestros feudos. Isto não é só uma troca de palavras bonitas.
É o raio-x perfeito do choque entre um poder eclesiástico que queria centralizar tudo e um sentimento nascente, mas teimoso, de independência territorial na região de Guimarães. E com isto terminamos a exploração de hoje. A grande pergunta que fica a ecoar é precisamente esta: como é que uma fé, com um imã tão poderoso, as guerras implacáveis de nobres como Gonçalo Mendes e toda uma rica mistura de idiomas peninsulares acabam por se fundir num único espaço geográfico? Na história, não há factos isolados. Cada catedral gigante que se erguia provocava uma onda de choque. Cada espada desembainhada redefinia um bocado do mapa. A nossa história ibérica é feita desta tapeçaria complexa, cheia de fricção, mas absolutamente fascinante. Esperamos que esta análise vos tenha dado uma nova perspectiva sobre como o nosso passado foi forjado. Continuem a explorar, continuem curiosos e até à próxima. Quando pensamos no Caminho de Santiago, a primeira imagem que nos vem à cabeça é, muito possivelmente, sei lá, as bolhas nos pés Pois, as famosas bolhas. e as mochilas pesadas. Exato, as mochilas. E aquele silêncio espiritual muito reconfortante, não é? Imaginamos logo o peregrino exausto, mas realizado. A chegar à Praça do Obradeiro numa manhã de sol. Nem mais. Sempre à procura de paz, de autodescoberta.
Mas repara, o que nós definitivamente não imaginamos, e isto surpreendeu muito nas nossas notas de hoje, são bispos vestidos com cotas de malha. Pois não, de todo. Exércitos a marchar, cercos militares sangrentos e uma luta de poder implacável. E atenção com as figuras que ajudaram a fundar Portugal. É uma daquelas situações em que o contraste entre a imagem pacífica que temos hoje e a realidade histórica é quase violento. Completamente. Nós gostamos muito da ideia de santuários imaculados, não é? Locais ali isolados das intrigas terrenas. Claro, como se flutuassem acima disso tudo. Exato. Mas as fontes que vamos analisar hoje mostram exatamente o oposto. Mostram-nos que a fé medieval andava a maior parte das vezes de mãos dadas com a espada. Sem dúvida. E olha, bem-vindos a mais um mergulho profundo nas notas e fontes de hoje. A nossa missão aqui é desconstruir a história de Santiago de Compostela. E tentar perceber os mecanismos da época. Isso mesmo. Ou seja, como é que este local monumental se formou, cruzando uma religiosidade muito profunda com a política ibérica mais pura, dura e por vezes muito implacável. Que era muito implacável, sim. E para mim o que mais me surpreendeu no meio disto tudo foi o culminar desta narrativa. Porque Estás a referir-te ao envolvimento de Santiago num conflito direto com a nobreza portucalense. precisamente, temos registros muito claros de uma batalha. Um choque frontal que envolve o caso de Gonçalo Mendes. Uma figura de peso. Pois é, e as nossas informações identificam-no sem qualquer margem para dúvidas como filho da célebre Muma Dona Dias, de Guimarães. Exatamente. A Muma Dona Dias. Quer dizer, estamos a falar de um cruzamento entre o maior farol espiritual da Europa medieval e a gênese do território que viria a ser Portugal. É um ponto de partida fantástico. É, não é? Como é que um local de paz e reflexão acabou literalmente a liderar exércitos contra os senhores de Guimarães? E claro, para quem nos ouve, quer deixar isto bem assente, nós não vamos tomar partidos nestas velhas disputas peninsulares. Claro que não. O objetivo não é dizer quem tinha razão. Exato. O nosso foco é apenas dissecar a informação, passar os factos e tentar perceber como as coisas aconteceram de forma neutra. Sem agendas políticas de qualquer lado. Nem mais. Sendo assim, acho que o melhor é começarmos mesmo pelo princípio, não te parece? O mito fundador e aquelas primeiras pedras. Faz todo o sentido, porque repara, nós não conseguimos entender a dimensão militar e política de Santiago sem primeiro percebermos como é que a lenda se fixou ali no terreno. Como tudo surgiu. Exato. A origem da catedral é, no fundo, o grande motor disto tudo. A história conta-nos que Tiago Maior, um dos apóstolos de Cristo, foi decapitado em Jerusalém. Certo. O ponto de partida trágico. Pois, e depois, segundo a lenda, os seus restos mortais teriam sido colocados num barco de pedra. Espera, um barco de pedra? Sim, a lenda diz mesmo um barco de pedra, que foi guiado por anjos, viajou por todo o Mediterrâneo, subiu a costa atlântica e foi dar à costa da Galiza. Uau! O que, convenhamos, por si só, já é uma narrativa épica, completamente pensada para captar a imaginação de qualquer pessoa daquela época. Totalmente. É uma imagem fortíssima. Mas a relíquia supostamente fica ali esquecida durante séculos. Fica ali no mato? Exato. E é aqui que a lenda ganha a tal tração política. Estamos já no século IX e um eremita, um senhor chamado Pelágio, relata ter visto umas luzes misteriosas no céu. As tais luzes a apontar para um bosque. Nem mais. Essas luzes formavam um campo de estrelas, que em latim é Campus Stellae, e é daí que vem o nome Compostela. Ah, claro, faz todo o sentido. Pronto. E perante isto, o bispo local, o Teodomiro, vai lá investigar. E é ele que descobre o túmulo e declara que lá estão os restos mortais do apóstolo Tiago. Mas espera aí, porque eu aqui tenho de fazer uma pausa e olhar para, sei lá, as engrenagens práticas disto tudo. Força. Porque tu tens um ermita que vê umas luzes e depois tens um bispo que encontra uns ossos no meio de um bosque na Galiza. Certo. A minha grande questão é como é que passas de um pequeno túmulo ou de uma capelinha modesta no meio do nada. Sim, para uma estrutura colossal. Exato, para o início da construção de uma das maiores catedrais da Europa. Porque do ponto de vista prático, eles podiam simplesmente ter construído um santuário bonito e o assunto ficava por ali resolvido. Pois podiam. Então, por que é que sentiram esta necessidade de erguer um monstro de pedra?
e transformar aquilo num projeto de arquitetura de escala europeia? Olha, essa é a grande questão que estas fontes levantam. E a resposta é puramente estratégica. Estratégica como? O início da construção da catedral não foi de todo uma mera expressão de fé. Foi uma grande afirmação de poder num contexto muito, muito específico, a Reconquista. Ah, claro, a guerra contra a ocupação muçulmana a sul. Exatamente. A Península Ibérica estava ali fortemente dominada pelos muçulmanos e os reinos cristãos, que estavam empurrados lá para o norte, precisavam urgentemente de um símbolo unificador. Algo que os juntasse todos, não é? Sim, um símbolo poderoso, algo que lhes desse legitimidade divina para combater e descer no mapa. Quando o rei Afonso II das Astúrias sabe da descoberta daquele túmulo, ele percebe imediatamente o potencial político daquilo. Portanto, a catedral não é apenas um edifício religioso, é no fundo uma arma ideológica. É a arma ideológica perfeita. A construção da catedral românica, percebes, com as suas naves imensas, as capelas, aquela envergadura maciça. É quase intimidador. É essa a ideia. É a forma física de tornar o mito inquestionável. Porque se tu tens um edifício com aquela magnitude toda, a relíquia lá dentro tem de ser verdadeira. Claro, as pessoas olham para aquilo e pensam: ninguém gastaria tantos recursos se fosse mentira. Exato. A arquitetura aqui funciona quase como uma âncora gigantesca atirada ao chão. Gosto dessa imagem. É tipo plantar ali uma âncora no mapa. Nem mais. Ao construir algo com aquela dimensão, tu estás a dizer aos reinos vizinhos e aos exércitos inimigos: nós estamos aqui para ficar, Deus está do nosso lado e, mais importante, temos os recursos económicos para erguer esta autêntica montanha de pedra. É uma demonstração de força, de facto, porque uma obra daquela escala, na Idade Média, exige uma logística que é alucinante. Não é só fazer o desenho, não é? Longe disso. É preciso atrair mestres de obras, pedreiros, ferreiros de todo lado. É preciso desviar autênticos rios de dinheiro, cortar florestas inteiras só para fazer andaimes. Sem dúvida. E garantir alimentação para um exército de trabalhadores durante décadas. Ou seja, aquilo torna-se inevitavelmente num ímã demográfico e económico impressionante. Pois, e é aí que damos o salto para a fase seguinte. E qual é essa fase? Pensa bem, uma vez que plantas essa âncora arquitetónica, como é que atraes as pessoas? Porque a catedral por si só precisa de fiéis. Precisa de clientes, digamos assim. Exato. Precisa da peregrinação em massa para sustentar e para pagar aquelas obras todas. E é exatamente nesse ponto que as nossas notas entram nos detalhes da criação do Caminho de Santiago. E referem especificamente uns factos curiosos que eu estive a ler e a refletir muito sobre isto. São fascinantes, não são? São, porque se nós pensarmos bem, as primeiras peregrinações não podiam ser nada parecidas com o que temos hoje. Hoje em dia temos albergues, temos aplicações no telemóvel a indicar as setas. Polícia nas estradas, segurança. Exatamente. Mas naqueles primeiros séculos, imagino que fosse um cenário incrivelmente perigoso. Quase um caos absoluto. E era um caos brutal e altamente letal. As pessoas hoje esquecem-se muito disso. Os primeiros peregrinos atravessavam cordilheiras inteiras, pântanos, sem infraestruturas nenhumas a suportá-los. E sem mapas, provavelmente? Sem mapas, sujeitos ao frio extremo, a matilhas de lobos e, claro, a salteadores. Os bandidos rapidamente perceberam que aquelas rotas estavam cheias de pessoas vulneráveis, cansadas e com moedas nos bolsos. Uau, fácil! E é aí que o tal conceito de facto curioso que as fontes referem ganha uma dimensão muito prática, porque a necessidade humana acaba sempre por gerar negócio. Sem dúvida, o dinheiro encontra sempre um caminho. Pois. O que acontece é que o Caminho de Santiago começa a funcionar quase como o primeiro grande canal de investimento de risco da Europa medieval. Investimento de risco? A sério? Sim, repara, os reis, as rainhas e, claro, a própria Igreja começam a investir pesadamente na construção da Vota. Eles constroem pontes de pedra em locais muito estratégicos. Mas não era só por bondade, imagino? Claro que não. Não era apenas caridade cristã, estás a ver? Era porque assim podiam cobrar portagens em cada uma dessas pontes. Espertos! Pois, e depois constroem hospitais e mosteiros ao longo do percurso, o que por sua vez atrai povoações, mercados locais, feiras. Ou seja, o caminho deixa de ser apenas uma rota espiritual isolada e transforma-se rapidamente na autoestrada comercial mais importante da Península Ibérica. E mais do que isso, transforma-se num fenómeno super dinâmico e muito barulhento. E aqui entram os tais factos curiosos a que as nossas notas aludem com tanto detalhe.
A tal cultura paralela, não é? Exatamente. Este movimento contínuo criou uma cultura em redor do caminho que era tudo menos santa, digamos assim. Era tipo aquelas armadinhas para turistas que vemos hoje em dia em zonas muito populares. Era muito pior e muito mais engenhoso. A sério? Dá-me exemplos. Olha, havia mercadores a vender água supostamente milagrosa de fontes sagradas, Que não tinham nada de sagrado. pois era água de um poço qualquer. E havia uma indústria massiva, mas mesmo massiva, de relíquias falsas. O típico pedaço de madeira. Sim, pedaços de madeira que juravam a pé juntos ser da verdadeira cruz de Cristo. Ossos de animais que eram vendidos como sendo ossos de santos martirizados ali na região. Uau, que negócio! E mais, havia esquemas muito organizados de estalajadeiros que serviam comida estragada aos peregrinos, ou então inflacionavam os preços de forma absurda assim que eles cruzavam as portas da cidade e não tinham alternativa. Incrível. A lei da oferta e da procura na sua forma mais cruel. E tens também os falsos padres, que ficavam sentados debaixo de árvores à beira do caminho a cobrar autênticos balúrdios por confissões e perdões, as chamadas indulgências. Tudo falso, claro. Tudo falso. O peregrino pagava, sentia-se perdoado e continuava a andar. E o falso padre metia o dinheiro ao bolso. É fascinante, pá. Isto destrói completamente aquela nossa ideia do longo corredor de silêncio, contemplativo e paz interior. Completamente. O caminho era, na verdade, um festival itinerante. Uma confusão de línguas, com franceses, germânicos, italianos ali todos misturados. Cheio de negócios muito obscuros e de uma vida profana a parasitar a fé. A parasitar a fé, essa é a expressão exata. Mas repara, o que é fundamental reter aqui e que nos leva ao cerne da nossa análise de hoje é o dinheiro. Pois é. Porque centenas de milhares de pessoas a caminhar em direção a Santiago, a pagar portagens em todo o lado, a deixar doações generosas no altar e a comprar serviços e comida na cidade. É um Rio Douro. Exato. Isso significa que a Catedral de Santiago não era apenas um sítio rico. Ela tornou-se, de forma muito orgânica e muito rápida, numa das maiores potências financeiras da Península Ibérica. Um gigante financeiro e, consequentemente, estás a ver, um gigante político. É aqui que os dois mundos colidem violentamente e onde a verdadeira tensão das nossas fontes se revela em pleno. E que tensão! Porque se tu tens uma instituição a acumular essa quantidade astronómica de riqueza, terras, propriedades, influência militar, Os vizinhos vão reparar. os vizinhos não são cegos e de certeza que não vão ficar de braços cruzados a ver aquilo crescer infinitamente. Pois não. E aqui entramos na fase mais dura da narrativa, onde a espiritualidade sofre uma reviravolta muito abrupta para a realidade fria do poder medieval e da força militar. Onde a cruz dá lugar à espada. Nem mais, porque as nossas fontes são claríssimas nisso. Santiago de Compostela viu-se envolvido diretamente numa batalha. E quem era o adversário? Era ao lado da família de Gonçalves Mendes. Que é um nome muito pesado na história ibérica. Pois é, filho de Mamadona Dias de Guimarães. O que nos introduz a um tabuleiro de xadrez incrivelmente volátil e perigoso. E olha, aqui confesso que tenho de parar um bocadinho e levantar um grande problema que encontrei nas notas. Força, qual é a dúvida? Porque, repara, eu percebo perfeitamente a ambição territorial da nobreza de Guimarães, é o trabalho deles. Sim, é o que os nobres fazem. Exato, é o que os nobres medievais faziam para viver, expandir territórios, cobrar impostos, garantir a sua própria autonomia. O que me faz, honestamente, muita confusão é o outro lado. O lado da igreja? Exato. Como é que o Bispado de Santiago, que supostamente é o grande centro da cristandade ibérica, o tal porto de abrigo sagrado dos peregrinos, como é que justifica este envolvimento militar? Pois, parece um contrassenso. Como é que um bispo decide tirar a Bíblia para o lado, vestir uma cota de malha pesada e mandar um exército inteiro marchar contra os condes portucalenses? Havia sequer uma base teológica para isto? Ou era apenas pragmatismo puro e duro? Olha, essa confusão é super compreensível para os nossos padrões modernos. Hoje em dia, choca-nos. Mas, na altura, não havia conflito ideológico nenhum para eles. Zero. A sério? Zero culpa? Nenhuma. Temos de apagar completamente a imagem do bispo de hoje, sabes? Aquele bispo focado exclusivamente na pastoral, nas missas, na comunidade.
Certo, o líder espiritual pacífico. Exato. E imaginar o bispo medieval. Em Compostela, o arcebispo ou o bispo era, para todos os efeitos, um senhor da guerra. Ele era o CEO de um verdadeiro Estado. Um Estado dentro do Estado. Sim, ele governava o que chamava a Terra de Santiago. Era um território vastíssimo que foi sendo cedido pelos reis ao longo dos anos. Ele tinha o dever e o direito absoluto de cobrar impostos, cunhar a sua própria moeda. Uau, cunhar moeda própria é um poder enorme. Enorme. Ele administrava a justiça, mandava prender, mandava executar. E, claro, possuía o seu próprio exército privado muito bem equipado. Exército privado? Sim, era preciso defender as terras de piratas vikings que atacavam a costa, de corsários muçulmanos que subiam e... E de nobres cristãos vizinhos que fossem mais ambiciosos. Exatamente. Então ele era, no fundo, um senhor feudal em toda a linha. A mitra do bispo vinha com uma espada agarrada à cinta. Literalmente. Para eles, proteger a riqueza material e territorial de Santiago era exatamente o mesmo que proteger a herança sagrada do apóstolo. Não havia separação nenhuma na cabeça deles. Ok, visto dessa perspectiva, faz sentido. Pois, e é por isso que o choque frontal com a linhagem emergente de Guimarães era absolutamente inevitável. Tinha de acontecer. Dois poderes em expansão a chocar de frente. Exato. E aqui temos de introduzir obrigatoriamente a figura colossal que foi Mumadona Dias. Que as nossas notas fazem mesmo questão de referir como a figura central por trás deste poder todo do lado português. O que é que fazia dela uma adversária assim tão formidável para um bispado com a força brutal de Santiago? Olha, Mumadona Dias não era apenas rica. Atenção. Ela era, muito possivelmente, a mulher mais poderosa de toda a região noroeste da Península Ibérica durante o século X. Isso é dizer muito. É imenso. E repara, ela mandou construir o Mosteiro de Guimarães. E logo a seguir construiu o Castelo de Guimarães, aquele que hoje todos conhecemos. Esse mesmo. Supostamente para defender a comunidade das constantes invasões dos vikings e normandos. Mas a verdade mecânica, digamos assim, por trás desses castelos medievais, é que eles não servem apenas para esconder as pessoas num ataque. Claro que não. Eles servem para projetar a autoridade constante. É isso mesmo. Servem para dizer aos vizinhos: quem manda na circulação desta terra e desta fronteira sou eu. Ela está. É a mesma lógica da construção da catedral, mas aplicada puramente à arquitetura militar e laica. É mais uma âncora atirada ao chão, desta vez no território do Minho. Exatamente. É a mesma mecânica de poder. Ela lança as bases económicas e territoriais do que viria a ser o Condado Portugalense e, claro, mais tarde, o próprio Portugal. E o filho dela, o tal Conde Gonçalo Mendes, vai herdar esta tremenda máquina de poder de Guimarães. Ok, então o cenário está montado. Pois está. E pensa no que acontece quando tens um poder portugalense em franca expansão para norte, a tentar consolidar a sua autonomia e fechar aquelas fronteiras. Vai chocar inevitavelmente com a fronteira sul da influência galega. E essa fronteira era controlada com mão de ferro pela tal máquina militar e económica de Santiago de Compostela. Que queria expandir-se para sul, para as terras ricas e férteis do Minho. É a tempestade perfeita. Nem mais. A batalha que se dá e o conflito latente entre Santiago e o eixo liderado por Guimarães não se debruçava minimamente sobre diferenças teológicas, estás a ver? Ninguém ali estava a discutir se a Bíblia dizia A ou B. Pois, claro que não. A discussão era muito mais terra a terra. Completamente. Estavam a discutir quem tinha o direito de cobrar as portagens dos caminhos, quem tinha o direito às rendas das terras agricultadas ali na fronteira e, acima de tudo, quem mandava no tabuleiro político geral da região. Ou seja, Gonçalo Mendes estava apenas a tentar blindar a autonomia daquela região portucalense que já era vista como rebelde face ao poder gigantesco que operava a partir da Galiza. E o Bispado de Santiago, por seu turno, queria esmagar essa autonomia rapidamente, antes que ela ameaçasse a sua hegemonia. Portanto, de forma muito crua, a força militar associada a Santiago de Compostela estava, na prática, a tentar silenciar os primeiros grandes movimentos de afirmação do que viria a ser a nobreza portuguesa. É isso mesmo. É fascinante perceber as mecânicas frias disto tudo.
Eles não estão preocupados em lutar pela alma dos peregrinos, não é? Estão a usar o dinheiro suado dos peregrinos para financiar uma guerra de fronteiras contra o condado da família de Mumadona. Esse é o mecanismo-chave que retiramos destas fontes, sem dúvida. A fé atraía as massas, certo? Certo. As massas geravam um fluxo de riqueza que não tinha precedentes na altura. A riqueza, por sua vez, permitia armar milícias e construir muralhas mais altas. Um ciclo vicioso de poder. Exato. E esses exércitos depois marchavam para garantir que a riqueza continuasse a fluir sem interferência de contos locais. Atenção com a linhagem de Guimarães prova de forma muito cabal que estas fronteiras entre a esfera religiosa e a nobreza estavam mergulhadas numa pura lógica de sobrevivência feudal darwiniana. O mais forte absorvia rapidamente as terras do mais fraco. É isso. É incrível como isto altera completamente a lente através da qual vemos o local hoje em dia. O que as notas nos estão a dizer é que aquela glória de Santiago de Compostela e a paz incrível que o local transmite hoje são, na verdade, os sobreviventes de uma seleção natural violentíssima. Muito violenta. A aura pacífica que sentimos lá hoje foi um luxo. Um luxo que foi pago durante muitos e muitos séculos com exércitos e com a repressão de poderes vizinhos que tentaram fazer-lhe frente. Pois. E as pessoas hoje acendem as suas velas na catedral, tiram fotografias bonitas na praça e não fazem a menor ideia de que os predecessores daqueles altares lutaram ferozmente contra as forças que deram origem ao seu próprio país. É irónico até. A história tem mesmo uma capacidade fantástica de lavar o sangue da pedra ao longo dos séculos e deixar ficar ali apenas um mito limpinho. É verdade. Mas é exatamente por isso que a análise detalhada destas fontes é tão valiosa e importante para quem nos acompanha. O mito ganha uma profundidade completamente nova. Sem dúvida. Porque quando percebemos o peso humano, os interesses geopolíticos reais e as táticas cruéis que foram necessárias para manter aquela catedral de pé, é outra história. Esta dualidade não enfraquece em nada a importância de Santiago. Não, de todo. Pelo contrário. Torna a sua sobrevivência, até aos dias de hoje, numa proeza arquitetónica e política ainda mais impressionante. Nem mais. O que, nos leva perfeitamente à reta final da nossa desconstrução de hoje. Para fechar aqui as pontas soltas, vamos recapitular um bocadinho a impressionante narrativa de contrastes que retiramos das fontes desta sessão. Boa ideia. Nós começamos com a lenda do apóstolo Tiago. E com a engenhosa fundação de pedra, não foi? Exatamente. Vimos um momento crucial em que a arquitetura foi usada de forma exímia como uma âncora política e uma afirmação visual de domínio numa península ibérica que estava totalmente fraturada. E a partir dessa fundação sólida, dessecamos a logística caótica e perigosa do caminho. E aqueles factos muito curiosos das fontes. Pois, vimos como a urgência de atrair fiéis transformou rotas que eram selvagens e assustadoras num gigantesco e lucrativo canal de investimento. Onde aquelas pontes seguras eram, na verdade, portagens disfarçadas de caridade e onde a fé genuína e pura dos peregrinos tinha de coexistir ali lado a lado com o comércio ruidoso, com a venda de relíquias falsas, de pedaços de madeiras e as armadilhas constantes para os viajantes. E claro, por fim, exploramos o clímax inevitável da acumulação de toda essa riqueza brutal. A transição de farol espiritual e destino de fé para um autêntico senhor da guerra feudal. Exato. O lado mais sombrio e, se calhar, mais surpreendente destas notas de história, que cruzou o imenso poder do Bispado de Santiago com o feroz instinto de sobrevivência e expansão da nobreza que fundou Portugal. Que foi materializado ali na figura incontornável da Mumadona Dias de Guimarães. E, claro, na liderança militar do seu filho, o Conde Gonçalo Mendes. Assistimos a uma verdadeira colisão frontal de titãs ibéricos. Titãs que eram movidos, atenção, não pela liturgia ou pela Bíblia, mas pela conquista do solo fértil e pelo controle absoluto da fronteira e dos impostos. E é exatamente o entendimento destas dinâmicas e destas mecânicas mais ocultas, os impostos, os interesses das estalagens, as cobiças ali da fronteira, que nos permite ver a Idade Média não a preto e branco. Mas numa escala de cinzentos imensa e muito complexa. Sem dúvida. E isso deixa-me com o pensamento final para hoje. Para quem nos ouve e para quem costuma refletir sobre estas coisas connosco, fica o desafio. Qual é o desafio? Da próxima vez que pensarem no famoso Caminho de Santiago, ou se um dia tiverem a oportunidade de estar lá em pessoa,
debaixo daquelas abóbadas gigantescas e silenciosas da catedral, ou então ao lado das velhas muralhas do Castelo de Guimarães. Certo. Olhem para a pedra de forma diferente. Façam o exercício de pensar na argamassa invisível que a une. Será que aquelas paredes colossais foram levantadas apenas pela fé inabalável e pelas doações humildes dos primeiros peregrinos escutados? Ou será que foram, na verdade, erguidas sobre o resultado das portagens, dos lucros das relíquias falsas e principalmente da força bruta e militar usada contra qualquer um que ousasse desafiar esse poder divino? É um paradoxo incrível entre o sagrado e o profano. É um mistério espetacular para continuarem a explorar por conta própria. Fica aqui a reflexão. Obrigada por acompanharem mais este mergulho profundo nas notas de hoje e continuem curiosos. Um abraço a todos e até à próxima análise. on the side of the road. The dust covers who I used to be. My boots know the sting of every cut. The salt has dried upon my skin. I won't look back at the path I took. The road is all that's left of me. The sky makes way for the fire. The heart starts to beat again. The heart
starts to beat again. I can't stay still any longer. Gravity won't hold me down. I'll walk until the sun breaks through, carrying this life in my hands. I'm not the same man who walked away. Never the same again. Wait, we are all pilgrims on this journey, searching for what's left of us. My skin is a map of every loss, scars that I have learned to read. Every fall was a new baptism, the horizon is my only guide. The distance doesn't bring me fear, I've learned to breathe a rushing wind. The sky makes way for the fire, the heart starts to beat again. The heart starts to beat again. I can't stay still any longer, gravity won't hold me down. I'll walk until the sun breaks through, carrying this life in my hands. I'm not the same man who walked away. Never the same again. Wait, we are all pilgrims on this journey, searching for what's left of us. If I fall, the earth will teach me. If I burn, the ash will lift me up. Tighten the leather strap on my left shoulder. The weight of the pack is what keeps me on the ground. The porch became too small for the size of my thirst, and the rusty gate didn't creak when I left. I didn't leave a note on the kitchen table. The words remained, I kept in the case. The words remained, I kept in the case of the guitar that hits my hip with every step. Every mile is a key turning in the lock. The unknown smells like damp earth. I'm not running.